Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo 23 do Preceiro Web to Print. Nesse vídeo vou mostrar para vocês como criar planos de aprovação. Os planos de aprovação do Preceiro, Approval Plans, são extremamente amplos, dá para fazer muita coisa. Mas eu vou dar um exemplo aqui de como criar um plano básico e a partir desse exemplo espero que vocês utilizem a criatividade e criem planos mais elaborados para seus clientes. Então, entramos no site. Dentro do site eu tenho o menu Approval Plans. Só vou mostrar aqui, eu tenho 3 planos criados, só que eu vou mostrar como que a gente utiliza na prática. Então eu vou criar um grupo de aprovação. Na verdade eu já tenho criado um grupo, que é um grupo comum, aqui no menu Site Groups, grupos do site. Tem um grupo de aprovadores, eu criei esse grupo aqui. E aí eu vou poder colocar qualquer usuário desse site dentro desse grupo aqui de aprovadores. Esse grupo de aprovadores ele tem permissão total dentro do site. E aqui eu vou mostrar um usuário que eu tenho, que eu também já coloquei dentro desse grupo de aprovação. Então sempre que houver um pedido de algum usuário sem estar dentro desse grupo, eu posso dizer que ele vai enviar um e-mail, uma notificação por e-mail para os usuários desse grupo. Nesse caso aqui eu tenho apenas um usuário para esse grupo, esse demo 1 aqui. E como é que eu sei que ele está? Eu venho aqui na aba Site Groups Membership. Então eu vou ver a quais grupos ele pertence. E eu tenho aqui aprovadores. Ele pertence aqui ao grupo aprovadores. Então esse usuário, demo 1, pertence ao grupo aprovadores. Ele precisa aprovar todos os pedidos de outros usuários. Que outros usuários? Eu posso criar aqui um outro usuário. Na verdade eu já tenho criado um outro usuário, que é o demo, demonstração. E esse usuário aqui, eu vou definir que ele, primeiro, não pertence ao grupo aprovadores. Vamos ver aqui quais grupos que ele pertence, ou a qual grupo. Ele pertence a um grupo somente, a vários grupos. Pertence à gerência. Vamos colocar aqui que ele não vai pertencer a aprovador. E vamos voltar lá na aba General Information, informação geral. E vamos dizer aqui que ele tem os pedidos aprovados aqui, Additional Information. Os pedidos desses usuários precisam ser aprovados por esse grupo aqui, ok? Aprovadores. E aqui eu vou escolher o plano dos 3 planos que eu tenho. Tenho plano básico, e dentro desse plano básico eu crio posso criar uma regra ou mais regras de aprovação. Ok? Vamos tirar isso aqui. Não precisa desse código. E aqui eu posso salvar já. Muito bem, agora eu já defini o grupo. 2, o usuário que aprova, que eu coloquei nesse grupo aprovação. E 3, o usuário que vai fazer o pedido, que precisa que os outros usuários do grupo aprovação aprovem os pedidos. Agora vamos ver os planos de aprovação que eu tenho aqui. Em Approval Plans, no menu Approval Plans, tenho 3 planos de aprovação. Vamos ver esse plano básico aqui. Eu posso clicar no lápis para editar o nome, por exemplo. Ou já posso vir aqui na setinha e abrir quais são as regras que eu tenho para esse plano. Eu tenho aqui uma regra que eu posso, por acaso, editar aqui, essa única regra que eu tenho. Posso ter várias regras para um plano de aprovação. E aqui essa regra diz que o chefe aprova. Vou mudar aqui para grupo de aprovação. Grupo de aprovação. E aqui eu escolho o tipo de regra. Eu tenho vários tipos. Então, essa conta desse usuário simplesmente ela requer uma aprovação. Uma pessoa, para fazer um pedido, precisa de aprovação. Aqui eu posso colocar que um valor acima de, por exemplo, dólar é só a moeda, tá, pessoal? Isso aqui pode ser real, pode ser euro, pode ser qualquer moeda. Então, acima de R$500 eu preciso de aprovação. Então o usuário não pode pedir acima de R$500. Ou aqui o valor baseado no subtotal, ou aqui algum atributo. Nós vimos como utilizar isso aqui em atributos, né? Então posso escolher algum atributo
e baseado em algum atributo que tenha nesse produto, num produto determinado, ele precisa de aprovação. Se, por exemplo, eu quiser um verniz, uma cor especial, eu preciso ter aprovação para prosseguir com esse pedido. Pode ser um determinado método de envio, por exemplo, se eu quiser que venha por Sedex 10, por exemplo, que é mais caro, eu posso ter que pedir aprovação daquele approvals group lá, do grupo de aprovadores. Um determinado produto, por exemplo, que eu vá fazer o pedido que seja muito caro, por exemplo, ou que seja um produto especial, e aqui eu tenho que colocar que tipo de produto, se for um anuário, por exemplo. Então todos os produtos que tiver aqui anuário, e aqui eu posso colocar asterisco também, para fazer uma busca mais ampla. Então todos os produtos que tiver um texto anuário, esse usuário ele vai precisar de aprovação. Pode ser uma categoria de um determinado produto, então certas categorias de produtos eu preciso de aprovação, e aqui eu tenho que colocar que categorias, lembrando que um produto pode estar em várias categorias. Se esse usuário pertence a um determinado grupo de um site, ele pode ter que pedir aprovação também. Então eu posso fazer dois grupos, posso fazer um grupo de aprovadores e um grupo de pessoas que pedem produtos, por exemplo. E essas pessoas de um grupo precisam pedir autorização para as pessoas de outro grupo. Ou num determinado local, digamos que ele seja de um local distante, um determinado local, posso escolher aqui vários locais, e os usuários desses locais, dessas instalações, dessa fábrica, dessa filial, sempre vão precisar pedir aprovação para um determinado aprovador. Então é isso, são todas essas regras que existem, são 8 regras no total, e eu posso escolher, posso combinar regras, posso combinar indivíduos, posso combinar grupos, posso combinar usuários, e aqui eu tenho que quem aprova os pedidos que preenchem esta regra, que, por exemplo, eu tenho determinado valor, os pedidos acima de, vamos colocar, R$100, o chefe tem que aprovar, ou um determinado grupo, ou usuários com permissão de aprovação no mesmo site, ou usuários com permissão de aprovação no mesmo local, ou um grupo, um site definido para aprovação somente. Então aqui eu vou escolher um grupo de aprovadores desse site, precisa da aprovação, sempre que esse indivíduo ou esses indivíduos que pertencem a um determinado grupo pedirem um valor acima de R$100. Lógico que é um valor baixo, então toda hora vai precisar aprovar. E o que o aprovador pode fazer? Ele pode aprovar somente o pedido, pode aprovar e editar o pedido, ou seja, se ele acha que deve reduzir a quantidade, ele pode ir lá e reduzir, editar o pedido, ou ele não pode fazer nada. Então vamos botar que ele pode aprovar e editar o pedido. Então dessa forma eu criei aqui uma regra dentro de um plano de aprovação. Um plano de aprovação pode ter várias regras, ok? Vamos, por exemplo, aqui criar uma nova regra dentro desse plano básico de aprovação, já não está ficando tão básico assim. E essa nova regra ela vai ser baseada no método de envio, que eu posso escolher nível da regra, posso escolher nível 2, então eu tenho nível 1, que é o camarada que pedir acima de R$100, se ele pedir R$101, ele vai precisar de aprovação. E esse mesmo camarada, se ele pedir R$99, mas se ele pedir, por exemplo, que o shipping method, o método de envio, seja por Sedex 10 Expresso, ele vai precisar de aprovação do mesmo grupo de sites de grupo aprovadores. Okay? E o aprovador ele pode aprovar o pedido e editar o pedido. Então eu tenho duas regras aqui nesse plano de aprovação. Primeiro, o grupo de aprovação acima de R$100, ele precisa de autorização, e para o método de envio Sedex 10, ele precisa de aprovação. Então a única forma desse
camarada não precisar de aprovação, vai ser ele pedir R$ 99,00 e ele mandar por PAC, por encomenda normal, ou pedir que o motoboy vá entregar lá nas instalações dele, ou enfim, aí depende da regra de empresa para empresa. Então, dessa forma, eu posso criar vários planos de aprovação que, na verdade, quem vai utilizar esse plano de aprovação é o cliente da gráfica, é o cliente do provedor de impressão. Ele vai dizer o que ele quer, e vocês vão colocar aqui as regras, vão definir os grupos e vão definir que usuários pertencem a quais grupos. Então, se é um serviço que deve ser feito, um serviço que pode ser prestado para os seus clientes. E essa função no Approval Plans é uma função que não está no pacote Standard do Precero. Ela apenas está no Professional e no Enterprise. O pacote Standard ela é opcional, ela pode ter, mas é um valor a mais que deve ser pago. É opcional. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado e muito obrigado. Até o próximo vídeo.